ou que ela passando para a mãe, para a avó, elas teriam tomado as atitudes necessárias, as atitudes que nós esperávamos que qualquer pessoa tomasse. Mas, doutora, a senhora há de convir comigo, tem essa imagem do bebezinho mancando no meio do corredor, imagem que inclusive foi feita pela Tainá, pela babá. Né? A criança com dificuldade de andar, a babá foi tentar colocar a mão na cabeça do Henri, o Henri não deixou, a babá inclusive discutindo com a Monique para colocar microcâmera dentro da casa, ou seja, se você chega num ponto sugeriu de microcâmera, eu acho que a atitude que ela deixou de tomar foi decisiva nesse caso. Ela chegou a pensar em algum momento fazer uma denúncia para o Conselho Tutelar? Ou você acha que desde então ela se sentia coagida? Afinal de contas, o salário dela era pago, não é, pela patroa e pelo Jairinho. Se eu não me engano, pelo que eu li hoje de manhã, parte da família dessa babá já trabalhou para o Jairinho, tem algum parente que trabalha, inclusive, trabalhava ou trabalha no gabinete do Jairinho. Ela se sentia intimidada e constrangida com toda essa situação, essa teia de aranha que ela se meteu? Bate, eu acredito que é mais constrangida pela questão financeira, né? Porque ela estaria colocando em risco, não sei se ela de repente pensou dessa maneira, o emprego da mãe, o emprego dos familiares. Enfim, falar o que se passou na cabeça dela naquele momento é muito contundente, porque a gente não sabe, né, realmente o que se passa na cabeça das pessoas. Doutora, eu estou conversando com a doutora Priscila Sena, advogada que representa a babá, que prestou depoimento até o início da madrugada de hoje para a polícia do Rio de Janeiro. Ela relata alguma ameaça de morte, de violência, ou só essas coações de mensagens? Bom, ao menos a mim ela não relatou nada disso por parte de nenhum conhecido, nenhum familiar. Nunca relatou nenhum tipo de ameaça velada ou mesmo suposições, olha, não faça isso, senão vai acontecer isso. Ao menos a mim, ela não relatou nenhum tipo de acontecimento nesse sentido. Ela chegou a ser demitida do serviço logo após a morte do Henri? Ou teve alguma promessa de manutenção do emprego dela, de R$ 2.100 naquela casa? Não, foi pago o salário dela pelos dias trabalhados e após isso ninguém disse mais nada, ninguém comentou mais nada. Ela recebeu pelos serviços prestados e não houve promessa de mais nada após. Doutora, a sua cliente recebeu um convite para ir até a casa da irmã do Jairinho depois desse crime. Por que ela se sujeitou a ir até a casa da irmã do Jairinho? Ela já conhecia essa pessoa antes e como foi o teor da conversa entre ela e a tia, né? A irmã do padrasto do Henri? Olha, ela já conhece a família já há muitos anos. Ela já teve oportunidade de ter trabalhado na campanha do vereador, já conhece a família já há muito tempo, inclusive a irmã do vereador é amiga pessoal dela. Então, eu acredito que o fato da irmã do vereador ter chamado ela para ir até a casa, ela não achou nada demais, porque ela estaria conversando com uma amiga do cotidiano dela. Inclusive, esse é um ponto muito importante, né, doutora, que a sua cliente revelou ontem para a polícia e que, inclusive, daqui a pouco eu vou conversar com o delegado do caso, que vai nos ajudar a esclarecer melhor se a Thalita, que é irmã do Jairinho, vai ser também investigada ou não. E lhe digo por quê, doutora, se é que a senhora já não sabe também sobre isso. A irmã do Jairinho teria... Vejam só que situação. Foi combinado, a Tainá foi até a casa da irmã do Jairinho, Thalita. A Thalita mora, inclusive, na mesma casa onde o coronel Jairo, que foi investigado por pertencer à milícia, e a esposa, a dona Manuela, que ela chegou 3 horas da tarde e foi recebida pela irmã do Jairinho na porta principal, que foram até a área externa dessa casa, na parte de trás, e se sentaram no chão. E então, a Thalita, irmã do Jairinho, pediu para ela começar a contar o que aconteceu. Porém, quando a Tainá estava narrando as circunstâncias
da ocasião em que Jairinho agrediu Henri, afinal de contas, né, ela foi chamada pela irmã do Jairinho, né, ali é tudo ligado, irmã do Jairinho, o pai, são todos de uma família muito próxima. Ela fala, o que aconteceu? A irmã do Jairinho pergunta para a Tainá, o que aconteceu? A Tainá, que estava com medo de contar para a polícia, para a irmã do Jairinho se sentiu à vontade de dizer a verdade. Quando a Tainá começa a contar para a irmã do Jairinho o que realmente acontecia dentro daquela casa, em que Jairinho agrediu Henri, a irmã do Jairinho falou assim, para de contar. Eu já sei o que você disse no seu depoimento, eu sei que esse seu depoimento está próximo. E ela diz também, a Tainá diz para a irmã do Jairinho, eu quero falar a verdade, eu tô com medo. Aí a Thalita, irmã do Jairinho, diz para ela o seguinte, não seja a juíza do caso do meu irmão. O que é, doutora? O que a senhora entende por não seja a juíza do caso do meu irmão, se a Tainá estava simplesmente relatando o que aconteceu naquela casa? Bate, eu entendo quando a irmã diz não seja a juíza do caso, é porque a gente sabe que as pessoas que estão de fora do ocorrido não querem que ninguém seja julgado sem saber realmente o que aconteceu. Eu acredito, não sei, posso estar enganada, que a irmã do Dr. Jairinho quis dizer a ela, olha, não faça pré-julgamentos. Diga o que você tem que dizer sem suposições e sem falar na verdade, o que realmente aconteceu. Você diga o que aconteceu, mas não seja juíza, né? Não faça pré-julgamentos. Eu acredito que tenha sido nesse sentido, porque assim, é difícil responder. Quando as pessoas falam as coisas, a gente dá a entonação do que as pessoas querem dizer, né? Mas eu acredito sinceramente que deva ter sido nesse sentido, olha, não julgue sem saber, algo do tipo. Mas ela disse ainda, doutora, né, segundo a sua cliente, disse para a polícia, que a Thalita falou assim para ela, ô Tainá, menos é mais, dando a entender que não era para a Tainá falar tudo o que sabia, porque todos já estavam sofrendo muito. A senhora acredita mesmo que essa moça chamou essa menina para tentar entender o que realmente aconteceu, porque a família do Jairinho sofria pela morte do Henri? Olha, ela disse para mim, a babá, que todo mundo ficou bem chocado quando soube dos fatos. Como se realmente as pessoas não acreditassem que ele fosse capaz de fazer alguma coisa contra uma criança. Mas daí vem um outro ponto, não é? O que leva uma pessoa que sabe que o padrasto perdeu o enteado, né, numa circunstância triste, né, não foi uma morte natural, né, já seria uma tragédia, mas ainda numa morte misteriosa. E aí ela pergunta, segundo a Tainá, a irmã do Jairinho pergunta o seguinte, tem alguma conversa armazenada no seu celular? Eu fico pensando, doutora, o que pode interessar a irmã do padrasto se tem alguma conversa armazenada no celular dela, perdão, se tem alguma conversa armazenada no celular da babá. Qual que é o interesse disso para ela? Segundo a Tainá me conta, ela diz isso se referindo ao que a mãe do menino tinha dito. Olha, eu tinha conversas com ela no telefone e eu pedi que ela apagasse. Antes um pouquinho dessa parte, desse trecho do depoimento, a Tainá explica, né, que a Thalita disse a ela, olha, a Monique disse que você tinha conversas com ela no telefone. Monique disse a Thalita, Monique disse... Tinha conversas com Tainá no telefone e que havia pedido para que Tainá apagasse as conversas. Mais uma vez é corroborado que Monique pediu que Tainá apagasse as conversas que tinha com ela. E não sabia se a declarante, se a Tainá já havia apagado a mensagem do seu celular. Que a Tainá confirmou a Thalita que já havia apagado as mensagens com Monique e Jairinho de seu celular. Eu fico tentando entender, no meio de uma situação, não é? Se ela está dizendo, né, quando a sua cliente, a babá, começa a discorrer sobre o que acontecia de violência dentro daquela casa, a Thalita então fala... Não conta. Não conta que nós já estamos sofrendo muito. Não seja juíza do caso, Tainá.
menos é mais. Para a Tainá, está aqui no depoimento, para a Tainá é uma forma, em outras palavras, de dizer o seguinte: não conte tudo que você sabe porque a gente já está sofrendo muito. Ou seja, a percepção que me dá dessa conversa da irmã do Jairinho, né, com a sua cliente, doutora, é a seguinte: se você contar o que tinha armazenado nessas mensagens, vai transformar um problema pequeno que nós temos por um problema gigante sem necessidade. Essa é a minha leitura e eu acho que é a leitura que a Tainá teve também. A senhora não lê dessa maneira? Sim, eu entendi da maneira da questão do julgamento, né? Por quê? Porque a gente também não pode esquecer a proximidade que a Tainá tem com a família. A mãe trabalha na casa dos familiares, existe a questão do tio que trabalha com ele. Eu acho que realmente ali tem uma relação de amizade entre as duas. Agora, a questão, a entonação que foi dita pela irmã do vereador, a gente não tem como falar, né? A gente tem como dizer o que a Tainá acreditou que aquilo ali pudesse ser. A Tainá esboçou em algum momento chamar a polícia, revelar esse caso para o pai da criança, fazer telefonema para a avó da criança, ou ela sempre teve medo de dar qualquer passo e perdeu o emprego dela que garantiu o salário? Não, ela passou para a avó da criança, para a mãe da Monique, o que estaria acontecendo. A reação da avó, foi passado. Da avó materna, Isso. né? Da mãe da Monique sobre isso. Qual foi a reação dela? Olha, ela se mostrou um pouco espantada e disse: não, ele está mentindo, isso aí ele está inventando. E mudou o assunto, desmerecendo o que o menino tinha dito. A senhora acha que, né, porque veja só, numa parte do depoimento, eu quero agradecer mais uma vez a doutora Priscila Sena pela paciência. Doutora, estou aqui só fazendo o meu papel de perguntar, de tentar esclarecer, até porque a situação que ficou a Tainá diante da sociedade, né, nos parece, pelo depoimento de ontem, não ter sido em momento nenhum a intenção dela de colocar a sujeira para debaixo do tapete por maldade, e sim porque estava sendo coagida. Mas o que me chama a atenção, doutor, eu fico pensando, né, é um apartamento pequeno. E é um apartamento pequeno onde a babá, ela nunca viu, né, a senhora me corrija, ela nunca viu a agressão. Ela ouvia, né, barulhos e também ouvia relatos do Henri, né, e também os machucados no corpo. Agora, presencialmente, a criança sendo espancada, vendo o Jairinho meter, né, espancar o menino, ela nunca viu. Não é isso, doutora? Não. Ok. Não, ela realmente relata que ela nunca viu, ela nunca ouviu o menino gritar, nunca ouviu o menino pedir socorro. O que ela disse ontem para nós, havia dito para mim, disse ontem em depoimento, é que ela achava tudo muito estranho. Porque o menino, quando saía do quarto, não saía com cara de choro, o menino não chorava. E ela via, às vezes, que o menino corria para abraçar o padrasto. Então, ela achava aquilo muito estranho. E quando ela contava para a mãe dizia: não, está mentindo. Então, na cabeça dela, ela não sabia o que estaria acontecendo e ficaria com medo de repente, fazer uma falsa acusação, mesmo com todos esses episódios ocorridos no interior da residência. Eu me coloco no lugar da babá, né? Porque, veja só, aquelas conversas que foram vazadas, doutora Priscila, da Monique com a babá, tem hora que você falava assim: caramba, essa mãe amava o menino. Aí, numa outra parte, você falava: não, essa mãe não amava o menino. Nossa, olha a mãe preocupada com o menino, gente. Ela devia estar sendo ameaçada de morte para não tomar uma providência mais enérgica. Aí, num outro ponto da mensagem, você pensa assim: caramba, gente, essa mãe não está nem aí para o menino. Eu fiquei zonzo. Era um misto de sentimentos, né, doutora? Se a senhora acompanhou essa conversa das duas, é um misto de emoções. Aí, de repente, dentro da casa, a mãe chega, a Monique chega e já tinha falado: olha, acabou. Eu vou botar uma microcâmera, eu vou colocar o Jairinho na parede, em outras palavras, e vou tirar limpo tudo que está acontecendo dentro da minha casa. Acabou por aí. Se o Jairinho chegar, eu quero meu filho lá embaixo, na brinquedoteca, eu vou resolver isso daí. Aí ela chegava, imagina só, a situação da babá. A criança mancando. Vai dar banho na criança, cabeça machucada. Eu imagino que a Tainá, doutora Priscila, via a Monique chegando e falava assim: caramba, agora vai.
Agora ela vai fazer pelo filho dela. Agora ela vai defender esse menino. Aí, a Monique entrou, segundo o relato aqui da babá, entra no quarto, se tranca com o Jairinho. A babá deve ter pensado assim, caramba, agora, depois de tanta evidência, esse menino sendo espancado, esse menino andando torto, esse menino já ter ido para o hospital, agora a cobra vai fumar. Agora o Jairinho vai ter o que merece, porque levantou a mão para esse menino. Aí a babá diz, e eu não entendia nada. Porque ela entrava amando o sujeito de 0 a 5, 5. E saía do quarto com o Jairinho amando ele de 0 a 10, 11. Concorda comigo, doutora? Como é que fica a cabeça de alguém vendo dentro da mesma casa tanta contradição e tanta mistura de sentimento num espaço curto de tempo? Inclusive, a babá relata, a Tainá relata que esse episódio do dia 12, e ela ficou realmente bastante confusa quando no dia seguinte ela viu pelos stories do Instagram de Monique que eles tinham ido viajar. E ela acreditou que a mãe fosse ficar, que na época era véspera de carnaval, se não me engano, que a mãe fosse ficar com o menino. E ao invés de ficar com o menino, a mãe foi viajar. Então ela sempre achou isso tudo muito estranho. Era uma coisa que ela falava, doutora, não é parte do meu cotidiano. Eu não sei, não tenho como explicar o que acontece ali. Então ela sempre relatou isso. Doutora, a sua cliente, né, ela é testemunha, possivelmente, de cenas que antecederam o assassinato. E a sua cliente é testemunha de um crime que pode ter sido cometido, é suspeito, um homem que é vereador poderoso do Rio de Janeiro, um médico que tinha uma reputação ilibada e que tem um pai já investigado por relação das mortes, nem explicação tem, nem investigação consegue muitas vezes esclarecer o que acontece com um crime envolvendo milícia. Eu lhe pergunto o seguinte, a sua cliente fala em medo de morrer? Não. Ao menos a mim, ela nunca relatou isso. Muito pelo contrário, ela diz que após o ocorrido, tanto a mãe do vereador quanto a irmã se preocuparam em saber se ela estava bem, como ela estava reagindo com isso. Perguntaram para a mãe que trabalha na residência. Ela em nenhum momento ela relatou tanto para mim, né, nossa conversa particular, quanto em depoimento, ter sofrido qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de ameaça por parte da família do vereador. Ela relata, inclusive, que ela não teve acesso nenhum, em nenhum momento ela foi procurada pelo vereador, mesmo nesse episódio do escritório. Ela sabia que a Monique estava no escritório, que ela não sabia, né, que a Monique estava no escritório, e em nenhum momento o vereador procurou ela. E, para mim, particularmente, ela não relata nenhum tipo de tendenciosa, não foi tendenciosa a dizer que estaria sofrendo qualquer tipo de ameaça por parte da família do vereador. Porque aqui a senhora está me dizendo que a família do vereador se preocupou com ela, mas textualmente no depoimento na página 7 diz o seguinte, que a Thalita, irmã do Jairinho, deu a entender que não era para a declarante falar tudo o que sabia. Portanto, diante desse depoimento da sua cliente, eu confesso não saber se o interesse da irmã do Jairinho para saber como é que está a babá é para ter alguma informação privilegiada do que rolou no depoimento, dos próximos passos, do que a babá pretende dizer, se a babá tem algo mais para mostrar, ou se realmente ela se preocupa com o estado emocional da babá. Essa questão que eu estou lhe dizendo foi o que ela me relatou e o que ela pôs em depoimento. Eu acho que, se não me engano, na penúltima folha do depoimento, ela diz que as duas perguntaram à mãe dela como ela estaria. Eu estou falando com base nos relatos dela, né? Eu não tenho como fazer nenhum tipo de suposições a esse caso, sobre esse caso. Eu digo com relação ao que ela me falou e com relação ao que ela colocou em depoimento. Deu a entender, tanto para mim quanto para quem ouvia o que ela dizia, e a relação dela com a família do vereador sempre foi muito próxima.
Doutora Priscila Sena, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço para a senhora e bom trabalho. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bate, bom trabalho. Um grande abraço. Obrigado pela gentileza. Eu quero do lado direito, helicóptero em São Paulo. Do lado esquerdo, por favor, o caso Henri. Do lado esquerdo, por favor, eu quero a Adriana Rezende. Do lado direito, por favor, comandante Hamilton. É uma ameaça de bomba no aeroporto aqui em São Paulo, é isso? Só um instantinho, Adriana. Deixa eu falar com o Hamilton aqui. Uma suspeita no aeroporto aqui de São Paulo. Na sequência, eu já vou com você. Já pode manter a Adriana Rezende no vídeo também. Vamos trabalhando nessas duas frentes. É você, comandante Hamilton. Pois é, Bate. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Uma carga não identificada levantou suspeita pelos homens da Polícia Federal que estão aqui no local. Aí é um procedimento chamar o GAT. O GAT está no local, você vê que tem a unidade de resgate aqui também. Estão averiguando, é uma carga de calçados, Bate, que está aqui no setor de exportação. Estão fazendo a verificação nesse momento, eu não consigo mostrar para você, porque é dentro do galpão essa verificação. Então, por enquanto, é uma carga suspeita, é um objeto, é um pacote que está dentro, junto com a carga de calçados. Isso levantou suspeita da Polícia Federal, o GAT é acionado e nós estamos aguardando esse levantamento. Você vê que tem unidade de resgate, todo o protocolo de segurança foi efetuado aqui no aeroporto de Guarulhos e estamos aguardando o decorrer dos acontecimentos, ou seja, a verificação dessa carga, Bate. Ok, obrigado, comandante Hamilton. Eu converso agora com exclusividade com o diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nosso querido doutor Antenor, que já deve estar me ouvindo lá no Rio de Janeiro. O senhor me ouve bem, delegado? Boa tarde, Bate. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Escuto muito bem. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo no Cidade Alerta para todo o país. Eu pergunto para o senhor, diretor de Polícia do Rio de Janeiro, agora há pouco nós entrevistávamos aqui a advogada que acompanhou a babá ontem durante o depoimento. Me chama a atenção aqui, o doutor Antenor, o interesse da irmã do Jairinho em ter essa babá dentro de casa, em fazer perguntas específicas sobre o que realmente aconteceu na casa onde vivia boa parte do tempo o Jairinho e também dando a entender que não era para a babá contar realmente tudo o que sabia. Qual que é a situação dessa irmã do Jairinho perante a investigação? Vai ser investigado por que ela tinha tanto interesse nessa história? Segundo aqui no depoimento, que em outras palavras, não seja juíza do caso, menos é mais, como se fosse uma forma de intimidar para que ela não contasse tudo o que sabia. Bate, o depoimento ontem da babá Tainá, ele foi extremamente esclarecedor, né? A nossa expectativa era que ela realmente se retratasse do seu depoimento anterior, porque nós tínhamos provas consistente de que ela havia mentido e nós queríamos entender qual era a verdade e qual a razão dela ter prestado um falso testemunho perante a autoridade policial que presidia a investigação. Ela se retratou e explicou que, na verdade, ela mentiu a pedido da mãe do Henri, e por isso ela teria prestado falso testemunho e também se sentia com medo. Enfim, ela deu um depoimento muito detalhado, ele durou quase 12 horas, onde o delegado Henrique Damasceno e a sua equipe, eles foram extremamente meticulosos. Várias informações estão ali, essas informações estão sendo analisadas pela equipe que investiga o caso, para verificar a necessidade de chamar essas outras testemunhas, para ver se, de fato, elas prestaram também um falso testemunho ou não. Enfim, isso está sendo avaliado nos próximos dias, para a gente ver esses pontos que ainda faltam serem esclarecidos. Mas o fato da babá ter sido chamada na casa da irmã do Jairinho, por sinal onde mora o pai dele, né, o coronel. E nesse depoimento, a babá dizer que entendeu que não era para ela falar tudo o que sabe no depoimento. Se isso for confirmado, não significa que a irmã pode ter tentado atrapalhar a investigação? É uma possibilidade, Bate.
Como eu disse, o doutor Henrique Damasceno e a equipe estão se debruçando sobre esse depoimento para ver a necessidade de ouvir a empregada ou até mesmo, eventualmente, a necessidade de tomar o depoimento da irmã do vereador Jairinho para esclarecer esses pontos. E o fato da avó materna ter sido informada sobre as supostas agressões dentro da casa e não ter tomado nenhuma medida, o que isso pode implicar na investigação policial, se é que implica algo agora nesse caso de homicídio duplamente qualificado? Durante uma investigação ou um julgamento, pelo direito brasileiro, quem tem direito de mentir ou calar a verdade são os investigados. As testemunhas, elas têm o dever legal de falar tudo o que sabem, de falar a verdade, sob pena de cometerem o delito de falso testemunho. O que aconteceu nesse caso específico foi um falso testemunho, mas com uma retratação. Então, a lei permite, ela dá uma oportunidade para que a pessoa que prestou um falso testemunho, ela possa se retratar. Com relação a algumas figuras, como a avó, a questão dela estar protegendo a própria filha, existe uma proteção legal no direito brasileiro quando um ascendente ele tenta proteger juridicamente os seus filhos. Então, essa situação está sendo analisada pelo delegado para a gente ver a necessidade ou não da oitiva dessas pessoas. A nossa expectativa é encerrar esse inquérito na semana que vem, através de alguns depoimentos que ainda sejam realmente indispensáveis, e juntada de laudos periciais para que o delegado possa dar o seu despacho, encerrando esse inquérito, encaminhando ele ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Delegado, me diga uma coisa, a polícia tem alguma informação sobre a suposta agressão que a Monique teria sofrido do Jairinho? Isso está já nessa investigação? O senhor tem algo a dizer sobre essa possibilidade? Isso foi ventilado ainda há pouco por uma colunista, numa rede social, dando conta dessas supostas agressões, mas até o presente momento, dentro da investigação policial, não existe nenhuma prova comprovando essas agressões que o vereador Jairinho teria cometido contra a sua mulher Monique. Tá? Não existem depoimentos, não existem documentos, não existem provas periciais que indiquem isso. Pelo contrário, eles pareciam muito unidos, muito próximos, chegaram de mãos dadas à delegacia, saíram de mãos dadas à delegacia. No dia que eles foram presos, estavam dormindo juntos, tá? Foram surpreendidos pela equipe da delegacia da Barra da Tijuca, que estava fazendo uma vigilância policial sobre o casal, que eles foram dormir um terceiro endereço, não aqueles que haviam declarado em sede policial. Enfim, até o presente momento, nós não temos provas dessa agressão. Não quer dizer que no decorrer da investigação não possa surgir isso, mas hoje isso não existe. Delegado, o senhor disse que o inquérito deve ser entregue aí nos próximos dias já. E nesse inquérito, quem efetivamente... É a nossa expectativa. Perfeito. Quem efetivamente deu os golpes que mataram o Henri? Foi só o Jairinho, só a Monique ou os dois? Olha, o que a gente tem na investigação hoje, a gente acredita realmente numa participação direta do vereador Dr. Jairinho, por todas as provas testemunhais, periciais, que constam nos autos. E a Monique, como mãe, ela é agente garantidora, ela tinha o dever legal de proteger o seu filho, afastá-lo desse agressor, desse perigo, dessa tortura que esse menino vinha sofrendo. E ao não fazê-lo, ela passa a responder pela morte do menino também. A omissão dela é penalmente relevante. Então, hoje, a prisão de ambos é pelo mesmo crime, homicídio doloso duplamente qualificado, pela tortura e pela impossibilidade de resistência da vítima. Lógico que essa tipificação vai ser encerrada ao término do inquérito policial, onde o delegado ele vai individualizar a conduta dos personagens, indiciá-los e submeter isso
à análise do Ministério Público e da Justiça. O senhor acredita, então, que esse indiciamento vai ter o mesmo peso para o Jairinho e o mesmo peso pela mãe, talvez até mais grave para a mãe, pelo fato de ser mãe da criança mesmo? A situação da mãe realmente é uma situação muito relevante, porque, como eu disse, os pais eles têm a obrigação legal de proteger os seus filhos. Então, ela foi avisada dessas agressões, ela sabia tudo o que estava acontecendo e ela não fez nada para impedir. Ela tinha que ter tirado o menino daquela casa, tinha que ter afastado ele do agressor, tinha que ter procurado as autoridades, relatado isso à polícia, ao pai do menino, o Leniel, enfim, ela tinha que agir e ela não agiu. Ela aparentemente tentou administrar o que era inadministrável. Delegado, nós tivemos a informação ontem, a confirmação de que as defesas vão seguir agora com advogados representantes distintos. Um advogado, um grupo de advogados para o Jairinho e um grupo de advogados para a Monique. Se a Monique for mudar de versão, se for mudar a tese da defesa, qual é a primeira oportunidade que ela terá para se manifestar para a polícia, ou reforçando tudo o que foi dito, ou então alterando a versão? Vai ter um novo depoimento ou isso cabe ao novo advogado dela solicitar para a polícia uma nova audiência para que ela talvez mude o que foi dito num primeiro momento? Olha, Bate, realmente ontem foi protocolada uma petição apresentando a renúncia do advogado anterior que representava o casal, tanto o Jairinho quanto a Monique. Hoje, um outro advogado legalmente constituído representa a Monique, mas até o presente momento ele não apresentou nenhum novo pedido para a Monique ser ouvida e mudar a sua versão. Obviamente que, existindo esse pedido por parte do advogado, o delegado, em tendo tempo hábil, se o inquérito ainda estiver em andamento, ele vai analisar se é necessário essa nova oitiva ou não. Ou ele vai dispensar essa oitiva e encaminhar o inquérito da maneira que ele estiver com seu encerramento à Justiça. Qual seria o deadline que esses advogados teriam até para o fim do encerramento do inquérito? É até o último dia que vocês têm para apresentar? São 30 dias corridos no início, não é isso? Para finalizar o inquérito. Eles têm até esse último... Eu sei que depois disso eles podem, instauração, continuar, na parte processual. Mas ele pode se manifestar a qualquer momento. Uma prorrogação de prazo. Ah, perfeito. E isso aí vai ser da conveniência e oportunidade do delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP na Barra da Tijuca, que preside o inquérito policial. Ele vai decidir, de acordo com informações novas trazidas por esses advogados, caso elas ocorram, porque até o presente momento isso não existe, é uma mera suposição, se realmente ele vai querer essa nova oitiva ou não. Então, isso vai ser avaliado pelo delegado no momento oportuno. Mas hoje, até o presente momento, isso não ocorreu. Não ocorreu. A gente já vê aí esse vazamento de informação de possível agressão. A gente não sabe se já é uma tentativa da defesa da Monique, Não sabemos de onde vazou essa informação. Foi para a jornalista Juliana, não é isso? Juliana Dal, não me lembro o nome dela, a Juliana que deu essa notícia, ou seja, não sabemos qual que é a fonte dessa jornalista, se é uma tentativa já da defesa de manobrar, a situação da mãe, que está muito tensa. Pediram habeas corpus, a justiça não autorizou e manteve, portanto, a Monique presa. Agora, doutor, uma hipótese, ok? Uma hipótese. Se essa moça, se a Monique procura o delegado do caso, doutor Henrique, e diz, doutor Henrique, eu quero mudar minha versão, eu realmente apanhava desse homem, eu fui manipulado o tempo todo por esse homem, eu me senti coagida e ameaçada, o que aconteceu foi isso. Se ela acaba confessando tudo o que a polícia já sabe, até o ponto que ela provar que estava agindo, sendo coagida, sendo intimidada, isso pode trazer agora, no meio desse inquérito, algum benefício para ela? Olha, Abate, como eu disse, isso hoje é uma mera suposição, uma hipótese. E nós preferimos trabalhar com os fatos, tá? Hoje, o que existe é que eles estão bastante unidos. O depoimento deles foi totalmente em consonância, tá? Então, eles apresentaram as mesmas versões.
Então, hoje, a situação jurídica deles é idêntica, até porque no apartamento só existia a Monique, o Jairinho e o menino Henri, né, que, infelizmente, veio a óbito. Então, assim, é difícil falar sobre suposições. Vamos esperar, se isso acontecer, a Polícia Civil vai analisar e vai tomar aquela decisão que entender a mais correta na oportunidade. Senhor diretor de polícia, o senhor tem anos aí de experiência na polícia, vocês que são investigadores têm esse tato, têm o faro muito apurado, vocês conseguem fazer leitura corporal, uma série de instrumentos, né, de dom mesmo que Deus dá para vocês conseguirem, muitas vezes, entender as situações que estão sendo colocadas na mesa para investigação. A Monique e o Jairinho, todas as vezes foram ouvidos de forma separadas ou foram ouvidos ao mesmo tempo? Não. Foram ouvidos de forma completamente independente. Não é Cada um na sua vez, em depoimentos que duraram muitas horas, tá? A única coisa em comum que eles tinham era o mesmo advogado. O que a lei permite, é algo que a lei permite e eles optaram por ter a mesma defesa técnica. Mas não foram ouvidos juntos em momento algum, foram sempre ouvidos separadamente. E foi feita, acredito, a cariação também, pegando informação do que um disse para tentar descobrir se pega algum tropeço ali nos depoimentos dele ou se são os dois mesmo em consonância, como o senhor está dizendo que são. Minha pergunta é a seguinte, não é muito difícil uma história ser contada várias vezes da mesma maneira por duas pessoas em salas separadas numa mentira, o que segundo a polícia é uma mentira? Não é. Veja bem, Bate, a gente está falando em cima de questões técnicas, tá? Nós tomamos depoimentos muito extensos, muito meticulosos. O doutor Henrique, ele é um delegado muito experiente, ele trabalhou 5 anos na divisão de homicídios, um dos fundadores da DH Capital aqui do Rio de Janeiro. Ele tem uma expertise em homicídios, assim, excepcional. E ele tomou depoimentos extremamente meticulosos, detalhados, com riqueza, para justamente depois ir confrontar isso junto com provas técnicas. Então, nós temos, além dos depoimentos dela e do vereador Jairinho, que alegavam um acidente doméstico, nós temos laudos do Instituto Médico Legal dando conta de múltiplas lesões nessa criança. Lesões que jamais poderiam ser provocadas por um mero acidente doméstico, indicativas realmente de um crime de homicídio. Então, quando você analisa toda essa situação e você tem medidas cautelares de busca e apreensão e encontra nos telefones dessas pessoas, desses investigados, provas de que eles mentiram e estavam manipulando testemunhas, a situação realmente deles hoje não é uma situação de hipótese, é uma situação de provas. Nós temos várias provas testemunhais, documentais e periciais, de que a investigação está seguindo pelo caminho correto de homicídio duplamente qualificado. Mas o que me intriga, doutor, diretor de polícia, é a mesma mentira ser contada nos mesmos detalhes, nesse depoimento separado da Monique e no depoimento separado do Jairinho. O Bate, a gente tem provas também de que eles treinaram exaustivamente esses depoimentos no escritório do advogado. Inclusive, as testemunhas também foram submetidas a esse treinamento para que pudessem comparecer perante a autoridade policial e dar essas versões. Bom, então quer dizer, daqui a pouco, né, nós vamos descobrir juntos, né, diretor de polícia. Aliás, um abraço para o senhor delegado. Desde que eu trabalhava no SBT do Rio de Janeiro, anos atrás, eu já admiro esse trabalho incrível que vocês fazem aí na Polícia do Rio de Janeiro, que eu sei que não é fácil. Mas veja só, daqui a pouco, né, cresce a nossa expectativa, a expectativa de todo o Brasil, se talvez essa segregação da defesa, essa separação da defesa, possa vir a representar a primeira grande crise da defesa do casal. Se a Monique vai seguir agora um caminho que não vai em consonância ao que foi dito agora pelo Jairinho. E a polícia, justamente com essa prisão, porque estavam atrapalhando a investigação, faz com que até os presos se encorajem de contar o que não havia sido dito, pelo menos até agora, por eles, concorda? Sim, é verdade. Essas prisões, elas foram solicitadas e decretadas pela Justiça. Cabe ressaltar
que o delegado efetuou o pedido de prisão, mas esse pedido de prisão ele foi confirmado, foi corroborado pelo Ministério Público, o nosso promotor da Barra da Tijuca, de maneira muito diligente, concordou com todas as solicitações da autoridade policial e, inclusive, a Justiça também determinando as ordens de prisão cautelar temporária. Perfeito. Delegado, muito obrigado por enquanto, por mais essa entrevista e boa sorte aí na confecção final desse inquérito. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Olha, gente amiga, pode vir para cá, por favor, daqui a pouco nós vamos ver. Tem a foto da Isabela Nardoni, ela faz 13 anos o crime, será que ela já ia completar 18? 13 anos do crime, 8 mais... Ah não, ia fazer uns 12 anos, eu acho. Enfim, a mãe da Isabela Nardoni, que é um doce de pessoa, Ana, ela mandou uma mensagem para o pai do menino Henri. A mãe da Isabela Nardoni, do crime que ficou famoso aqui em São Paulo, pela brutalidade e pelas semelhanças também do crime, se tudo isso que foi dito pela polícia até agora foi confirmado. Eu conto para vocês dessa conversa entre a mãe da Isabela Nardoni com o pai biológico, com o único pai, o único pai. Pai não é de sangue, essas coisas. É quem dá amor, por sinal, nesse caso também biológico, com o seu Leonel. Patrícia Costa, eu conto logo depois de você esse caso, por favor.